Boa tarde, pessoal, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo no canal, falando sobre o assunto sobre oração, né? Sobre alicerces. Como eu falei, eu usei o texto de Mateus capítulo 7, onde Jesus fala assim que o homem prudente, ele ouve a palavra e ele pratica a palavra. Esse homem é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio a água, veio os ventos, bateram contra aquela casa, não derrubou ela porque ela tinha alicerces. Então, trabalhando sobre alicerces, eu coloquei como um alicerce, um fundamento ao qual nós, seres humanos, o cristão, precisa ter, que é o quê? A oração, a leitura da palavra e o jejum. Então, eu comecei trabalhando sobre o quê? Oração. O que é oração? Vamos relembrar. É um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, a amizade com Deus. E eu falei sobre o quê? A oração em um relacionamento com Deus. A oração intercessória, quando a gente oramos por alguém, por outra pessoa, e tudo isso nós aprendemos com quem? Com Jesus. Jesus é um grande exemplo que nos ensina a orar. Jesus se separava, subia ao monte e ia lá orar. Jesus intercedia pelas pessoas, intercedeu por nós. A Bíblia fala em João 17 ali, onde a oração de Jesus é uma oração que nos dá a direção como é que nós devemos orar. E hoje eu quero falar sobre perseverança, orar e perseverar na oração, aonde a Bíblia fala em Lucas 18, uma viúva e um juiz iníquo. A Bíblia fala assim, que aquela viúva, todos os dias, ela ia até o juiz, para o juiz julgar a causa dela, a favor dela. E a Bíblia fala que o juiz não temia o homem e não temia Deus também. E ele fala assim, de tanto aquela mulher ficar perturbando ele, insistiu naquela causa, ele ia dar aquela causa a favor dela, para ela parar de perturbar ele. Aí Jesus, ele acaba fazendo o final da parábola e fala assim, será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Então, a perseverança, sabe? Nós precisamos olhar homens e mulheres na Bíblia que oraram, que tiveram resposta através de oração, através da busca de um relacionamento com Deus. E hoje eu estava em casa aqui, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Fui fazer uma brincadeira com a minha esposa, tal, porque eu faço musculação, ela também treina, ela quer definir a musculatura, tal, perder peso, e faz já 19 dias que eu estou no jejum. Estou fazendo um jejum de 21 dias. Eu já perdi quase 9 quilos, já perdi 9, já deve ter perdido um pouquinho mais já. E eu fui brincar com ela. E depois o Espírito Santo ministrou no meu coração assim que... Então, o que está dando certo, nós precisamos copiar, nós precisamos fazer. Tudo que está dando certo, nós precisamos fazer. Eu fiz 21 dias de jejum. O quê? Para o meu espírito fortalecer a minha vida espiritual, minha fé em Jesus. Não para o meu corpo. Mas isso é consequência. Eu acabei definindo, acabei perdendo peso. E então, o que eu quero dizer com isso? Que se nós olhar homens e mulheres de Deus que oraram, vamos colocar um exemplo, um grande exemplo de oração, Elias. Um homem, quando ele liberava uma palavra, Deus ele decretava. Sabe, Elias falou assim, por 3 anos e meio não vai haver chuva, falou para Acabe. E durante esses 3 anos e meio não houve chuva. Elias falou assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, mande fogo do céu e mostre para esse povo que o Senhor é Deus. Quando Elias desafia os profetas de Baal e de Ázera, e Deus responde com fogo. Olha o poder da oração. Quando nós aplicamos na nossa vida. Então, isso é um exemplo que eu acabei de dar, que eu passei nessa manhã. Então, o que está dando certo, eu preciso colocar em prática. Então, se eu vejo um homem de Deus, igual Elias, da parte da oração, eu vou imitar quem? Eu preciso fazer o que ele estava fazendo. Daniel, um homem que tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. O rei tinha visões, sonhos, e perguntava para Daniel o que era. E Deus mostrava para Daniel o que era, e tudo aquilo ali ia acontecia. Você está entendendo? Então, tudo através do quê? De exemplos. Então, se eu quero ser um empreendedor, eu tenho que seguir quem? Um cara que está empreendendo há mais tempo que eu. O que ele está fazendo no negócio dele? E tirar os bons exemplos e aplicar. Se eu quero ter um corpo legal, se eu quero ter um físico em forma, eu preciso o quê? Treinar, eu preciso me alimentar direito. E tudo isso não é da noite para o dia. Tudo isso não é de uma hora para outra. Tudo isso é o quê? Perseverança. Eu preciso perseverar, e não é fácil. Eu preciso sair da zona de conforto. Se eu quero ser mais inteligente, se eu quero ter sabedoria, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar. Sabe? Não é tudo fácil, de mão beijada, não. Eu preciso de criar uma estratégia. Eu preciso olhar lá na frente o que eu quero, o que eu almejo na minha vida. Isso que é um motivo. Eu preciso ter um motivo
onde que eu quero chegar, e agora eu preciso colocar ação e começar a praticar isso. Isso é uma motivação, sabe? É um direcionamento que eu preciso ter. Então, um grande exemplo de oração, Jesus dá através dessa viúva e desse juiz. Atos capítulo 3, a Bíblia fala que depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam indo às 3 horas da tarde, a Bíblia fala, Atos 3, aproximadamente a hora 9, Pedro e João, eles estavam indo para o templo, para o quê? Para orar, sabe? E quando eles chegam no templo, todo mundo conhece a história, havia lá um coxo pedindo uma esmola, pedindo umas moedinhas, um trocadinho. Agora Pedro olha para ele e fala assim, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então a gente só pode dar aquilo que nós temos. Os caras estavam fazendo o quê? Buscando um relacionamento com Deus. Através do quê? Através de oração. Então não tem outro caminho que eu vou mover o coração de Deus aqui na terra, se não for através da oração, se não for através do jejum, se não for através da leitura da Bíblia. Sabe? Então não tem como eu terceirizar, falar assim, pastor, ora por mim, ô irmão, ora por mim. Como eu falei no primeiro vídeo, o véu se rasgou para que nós possamos ter o livre acesso a Jesus e clamar a Ele. Assim como Deus ele falou pela boca do profeta Jeremias, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Mas isso é para aqueles que clamam, é para aqueles que buscam, é para aqueles que querem. Então, é o que? É uma vida de oração, é uma vida de dedicação. Então eu preciso ver pessoas que estão fazendo para que eu possa ali me direcionar. E tudo isso está dentro das Sagradas Escrituras. Aqui tem tudo o que eu preciso. Então, perseverar. Essa é a chave para os nossos dias, em todas as áreas, no meu casamento, na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, na minha vida financeira. Como eu falei, para ter um corpo legal, tudo é o que? Perseverança, sabe? Então, a perseverança, ela vai abrir novas portas, novas chaves, novos lugares, novos horizontes, porque não é do dia para a noite, mas sim perseverando, perseverando, perseverando. Então, guarde isso no seu coração, né? Oração é o que? Relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus não é só no domingo, quando eu vou no culto, à noite, e na segunda-feira eu volto à minha vida normal, volto a fazer tudo o que eu quero. Não, é uma vida constância, todos os dias. Eu oro na segunda, na terça, quarta, todos os dias da minha vida. Eu oro sem querer, eu tenho que orar mesmo sem sentir, mesmo sem ver, sem ouvir nada. Eu preciso orar, porque a fé, ela é uma certeza. A fé é a certeza que Deus ele me escuta, que Deus ele está movendo as coisas. Então, o apóstolo Paulo fala assim que o justo viverá pela fé, não por aquilo que eu estou vendo, não por aquilo que eu estou ouvindo, mas a fé é o firme fundamento. E quando nós temos fundamento, quando nós temos alicerces, não é qualquer coisa que vai nos abalar, não é qualquer notícia que vai nos tirar do sério, não é qualquer pessoa que vai colocar medo em nós, sabe? Não é qualquer tentação, qualquer provação que vai me tirar meus olhos de Jesus. Mas isso é o que? Perseverança. Guarda isso nessa tarde no seu coração e persevere em todas as áreas da sua vida. Olhe lá na frente, trace uma linha onde você quer chegar, ache um motivo e depois você coloca a ação e vai para cima. E disciplina, constância, todos os dias, mesmo sem querer, você precisa fazer, igual eu falo, trabalhar. Muitas das vezes nós não queremos trabalhar, mas nós precisamos trabalhar. Muitas das vezes eu não quero comer, mas eu preciso comer, senão eu vou ficar doente, Então, são consequências. Tudo que a gente faz tem uma consequência. E a oração é isso. A oração, ela traz resposta. A oração abre portas. A oração move o coração de Deus. A oração move o sobrenatural. Se você quer viver uma vida sobrenatural, começa a orar. Aplique o seu coração na oração. Olha só que me ministrou agora a Espírito Santo de Deus no meu coração. A Bíblia fala que quando Daniel ele teve uma revelação, por 21 dias ele se colocou no propósito. Quando o anjo chega para Daniel e fala assim: Daniel, Deus se agradou de você, Deus te ama. Desde o primeiro dia que você aplicou seu coração na oração para buscar entendimento. Olha o poder da oração. Então vamos orar, vamos buscar, vamos clamar e esperar em Deus. Deus abençoe, uma boa tarde. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas que você ama, pessoas que você tem orado por essas pessoas, compartilhe com elas, para elas verem o poder da oração, que Deus está movendo os céus ao nosso favor.